Um adolescente chega da escola, pega o celular e começa a contar pra mãe como foi o próprio dia. Ela diz que a professora perdeu aura e que o outro amigo foi molgado na hora do recreio. A mãe ouve, ri e até finge que entendeu, só que ela não entendeu nenhuma palavra. Essa cena se repete nesse exato momento em milhões de casos no Brasil e no mundo todo. A linguagem dos jovens nascidos a partir dos anos 2000, a chamada geração Z e Alpha, a qual me incluo, se tornou tão específica, tão rápida e tão dependente de algumas referências da internet que pode parecer um idioma à parte para qualquer adulto de fora dessa bolha. E por trás dessas palavras, existe uma forma diferente de organizar o mundo completamente. Venha com a gente decifrar o vocabulário das novas gerações. Ah, eu mereço. Sim, pessoal, eu tô participando aqui do backstage, entendeu? A gente botou esse Gen Z aí pra falar porque eu não entendo nada do que ele vai falar. Tá bom, Márcio. As gírias da geração Z e Alpha não nascem mais do contato físico nas praças, nas escolas, mas de algumas bolhas de algoritmos bem específicos das redes sociais. Uma palavra surge no TikTok de madrugada, atravessa o mundo todo e no dia seguinte já chega no pátio de uma escola em São Paulo, com diversas variações locais que nem sequer o criador original reconheceria. De acordo com o linguista e cientista social Taylor Jones, o uso desses termos funciona como um mecanismo de pertencimento. Quem fala o código está dentro e quem não entende está fora do grupo. Ou seja, quem tá ligado no meme é Chad e quem não tá ligado é Betinha. Você está começando a entender, mas há algo um pouco mais profundo. Diferentemente das gírias dos anos 80 ou 90, que eram apenas gírias, os termos atuais são camadas de memes. Para um adolescente, dizer que alguém está farmando aura não é só uma metáfora, é uma referência direta e lógica dos videogames de RPG aplicados na vida real. É como se cada gesto contasse pontos e cada erro tirasse. Entender esse vocabulário é entender que para o jovem em 2026, a percepção digital vale tanto quanto, ou até mais, que a realidade física em muitos casos. A linguagem é o primeiro passo para resgatar a cultura. O que você está vendo aqui é apenas a superfície de uma análise que a Brasil Paralelo aprofunda diariamente em seus documentários e cursos. Participe da nossa missão, aproveite o plano mensal do Brasil Paralelo, clique no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e assine a BP hoje mesmo. Vamos agora entender as principais gírias dos jovens. Para situar o espectador, vamos precisar entender um pouco mais desse novo alfabeto. Vamos começar com aura. Esse é o conceito mais presente nos últimos anos. Inspirado em sistemas de pontos de jogos de RPG, a aura é aquele prestígio invisível de alguém. Se você faz algo heroicamente ou esteticamente impecável, você ganha aura. Se você tropeça na rua ou passa por alguma situação humilhante, sua aura cai. É a gamificação da vida em um formato de meme. Dentro dessa gíria, muitos jovens citam o termo farmar aura. Farmar vem da palavra farm, que significa cultivar. É usado em jogos para definir o ato de acumular recursos ou experiência para melhorar o seu personagem. Ou seja, só pra ver se eu entendi, farmar aura então seria tipo aumentar o seu próprio nível na vida real. Exatamente. Let him cook, em tradução literal significa algo como deixe-o cozinhar. Apesar de parecer o termo, não é sobre culinária. Ele está pedindo espaço para que alguém execute uma ideia. É um reconhecimento, uma espera pelo resultado final. Algo como, deixe ele fazer isso, ele sabe o que está fazendo. No Brasil, muitos jovens usam uma versão em português da gíria, usando o termo cozinhar, como um sinônimo mesmo. Então não é incomum ver adolescentes falando frases como ele tá cozinhando algo, ou vamos ver o que ele vai cozinhar. Já o based é uma forma de elogio intelectual. Ser based é ter uma opinião autêntica, geralmente politicamente correta ou contrariar o consenso em geral, e mantê-la sem importar a crítica. Eu, por exemplo, sou muito based. Tá bom, Márcio. Sigma, Alpha e Beta já são classificações retiradas da hierarquia dos lobos, popularizadas lá nos anos 2000 em fóruns masculinos. O Alpha seria o dominante, o líder do grupo. Já o Beta é aquele cara submisso que fica em segundo plano. O Sigma já é uma criação posterior, é o lobo solitário que vive fora da hierarquia. Ele faz a sua própria hierarquia. Só que atualmente essas palavras elas estão sendo usadas mais como ironia e meme do que levadas a sério, né? Hoje em dia sim. Agora o Mewing. Mew é um termo usado para um exercício feito com o objetivo de aumentar o maxilar. Consiste em mudar a posição natural da língua. Se você já tá rindo, meu querido, é porque vem coisa aí. Consiste basicamente em mudar a posição da língua, posicionando-a no céu da boca, e respirar exclusivamente pelo nariz. Mastigar uma toalha, acessórios de plástico, rotinas de mascar chicletes e diversas outras técnicas, também empregadas para deixar o maxilar cada vez mais definido. Ó, você fez um Mewing aí, hein? Eu fiz o Mewing. Olha lá, foca ali, dá um zoom no maxilar dele. Agora é o Lux Maxim,
Esse é o nome dado a todo o universo de práticas voltadas a maximizar a aparência masculina. Começou em fóruns online lá no fim dos anos 2000 e foi ganhando muita popularidade no TikTok, muito associado a cuidados básicos como exercícios, dietas, skincare e postura. Fazer looks maxing define uma pessoa que está tentando atingir o ápice da sua beleza física, o seu potencial total. Agora o termo brutal é usado como reação a uma situação vexatória ou que foi humilhante, como na frase brutal, esse cara foi humilhado. É uma lamentação sobre algo. O Shed e o Virgin foram termos criados dentro dos fóruns para definir homens. O Shed seria aquele homem visualmente perfeito, com a mandíbula definida, musculoso, considerado o auge da estética masculina. O termo é acompanhado de uma imagem chamada Giga Shed, uma figura caricatural, com traços extremamente exagerados que representam esse padrão de beleza almejado. O Virgin é o oposto do Shed, uma pessoa que não segue regras. É o famoso virgão, né? Definitivamente. Tankar é uma gíria aportuguesada que vem dos jogos online. Por exemplo, em jogos de RPG, personagens com a classe do tipo tanque são responsáveis por segurar o dano do inimigo. Não tancar significa não aguentar aquela coisa. It's over, não sobrou nada, são usadas em contextos negativos ou quando uma coisa muito ruim acontece. Como por exemplo, ele foi rejeitado, não sobrou nada pra ele, it's over. Brutal, não sobrou nada pro Betinha. Exatamente. Aprendi? Aprendeu. É isso aí. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada! Já flopar vem do termo em inglês flop. Significa que algo deu errado. Um NPC ou norm é alguém comum, sem nenhuma personalidade ou originalidade. Norm é a pessoa que segue tendências e opiniões mainstream, sem personalidade e sem se diferenciar de ninguém. Já o termo NPC vem do mundo dos videogames. É a sigla de Non-Playable Character, que define os personagens que são automáticos, que são controlados pelo computador, que sempre repetem as mesmas falas e os mesmos comportamentos. Ser mogado é basicamente ser ofuscado por outra pessoa, mais alfa que você. Deriva da sigla AMOG, Alpha Male of the Group, ou macho alfa do grupo. Tá, já entendi tudo isso, mas e aquele 6-7? Ah, essa é boa. O 6-7 surgiu em 2025. A suposta origem é uma música chamada Dut Dut, do rapper Skrilla, e um vídeo viral de um garoto americano em um jogo de basquete gritando 6-7 fazendo esse gesto com as mãos. Não tem nenhum sentido definido e é considerado um tipo de brain root, que é um termo em inglês para memes viciantes e irracionais, sentido nenhum. Boa parte dessas palavras tem origem rastreável. Plataformas como Reddit, 4chan, Twitch e outras comunidades online são os ambientes onde, nas últimas boas décadas, surgiram comunidades que produziram boa parte do vocabulário que hoje aparece no boca a boca de adolescentes que sequer entraram em nenhum desses sites. Em um dos subreddits mais conhecidos desse universo, o The Red Pill, foram acumulados, segundo levantamentos da revista acadêmica Journal of the Gender Studies, mais de 1,2 milhão de postagens e 29 milhões de comentários desde 2013. A maioria escrita por homens entre 18 e 34 anos. Antes de virarem mainstream, palavras como Red Pill, Shed e Cop serviam como filtros de pertencimento. Quem usava corretamente os termos pertencia ao grupo. Quem não usava era visto como norme. Foi exatamente esse mecanismo que o TikTok herdou, mas com uma diferença de escala. O que antes era um código de uma comunidade de poucas pessoas, agora viraliza para centenas de milhões em horas. A pesquisadora Gail Fairhurst, professora de comunicação na Universidade de Cincinnati, resumiu essa dinâmica em uma entrevista à CNN. A linguagem é uma forma de as pessoas formarem comunidades. Mesmo que seja um termo sem sentido, se as pessoas parecerem saber o que significa, isso pode ser uma força unificadora. E se alguém não entender o termo, isso também pode excluir pessoas dessa comunidade. Há um detalhe que distancia essa geração das anteriores, e ela explica por que tantos termos parecem absurdos para os adultos. A pós-ironia. A ironia clássica que conhecíamos até os anos 90 era simples. Alguém dizia o oposto do que pensava e a graça estava em perceber essa inversão. A pós-ironia funciona em outra camada. É a ironia que finge ser sincera, ou a sinceridade que finge ser ironia, sem que ninguém, nem quem fala, nem quem ouve, tenha certeza do que é o que. A piada não tem ponto final, a interpretação fica aberta para todo mundo. Isso explica fenômenos como o 6-7. É uma expressão que não tem significado algum, e é essa ausência de significado onde a graça mora. Quando uma criança grita 6-7 sem motivo nenhum,
ela não tá fazendo uma piada tradicional como um punchline. Quem entende ri, quem não entende fica de fora. Eu não vejo graça nenhuma. Eu também não. E vale lembrar que quando um desses termos se torna famoso o suficiente para furar a bolha, essa palavra passa a ser considerada ultrapassada quase que imediatamente. Ah, mas isso é normal, né? Isso aí qualquer geração tem. Por exemplo, se eu começo a falar alguma coisa que é gíria, aí meus pais começam a falar isso, eu já acho que é... Aí acabou a graça. Aí acaba a graça, isso. porque chegou nos meus pais. Pô. Essa dinâmica não é nova em si. Toda geração tem suas gírias e o seu desejo de se diferenciar dos seus pais. Mas a velocidade do TikTok mudou a equação. Antes uma gíria sobrevivia a alguns anos, hoje sobrevive a semanas, se não dias. Antes, os pais até tinham tempo de aprender. Hoje, no momento em que eles aprendem, a gíria já era. Ela nem funciona mais. Entender esse vocabulário, no fim, é entender que ele não foi feito para você ter entendido ele. Mas entendendo ou não as gírias dessa geração, a parte boa é que o conteúdo da BP vai perdurar por muitas gerações. E isso que você tá vendo aqui é só a pontinha do iceberg de todo o nosso conteúdo disponível. E para você se juntar à nossa missão de transmitir bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, estamos liberando agora uma condição especial, o plano mensal da Brasil Paralelo. Basta clicar no link da descrição ou acessar o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Ao assinar agora, você financia o nosso trabalho e ajuda a pagar o meu salário. Ah, então não vou querer te ajudar não. Para com isso, vem pra BP e nos ajude a fazer um trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.